Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Então, vamos dar sequência à nossa disciplina de Bioquímica através desta videoaula. Lembrando também que o material no formato em PDF também está anexado aí no portal do aluno no plano de aula. Então, sejam todos bem-vindos e aproveitem essa nossa nova experiência. Na última aula nós falamos aí sobre os aminoácidos e na aula de hoje nós vamos falar aí das proteínas, uma importante biomolécula estudada aí pela bioquímica. Como vocês podem observar aí na imagem, fonte de proteínas e aminoácidos advém de produtos de origem animal, carne, leite e ovos, principalmente. Então, as proteínas do nosso corpo, elas são formadas pelos aminoácidos essenciais e por aminoácidos não essenciais. Só lembrando, né, que os aminoácidos essenciais o corpo não produz, logo eles devem ser obtidos através da alimentação, através da dieta. As proteínas são as biomoléculas mais abundantes nos seres vivos, perfazem 60% do peso corporal de um indivíduo e apresentam uma grande diversidade de funções biológicas, como, por exemplo, as enzimas, proteínas globulares responsáveis pelas reações químicas do corpo. Temos também as proteínas de regulação do corpo, como, por exemplo, os hormônios. Temos as proteínas responsáveis pelo processo de contração muscular, como, por exemplo, a actina e miosina. Temos as proteínas de sustentação corporal, como, por exemplo, colágeno, queratina e elastina. Temos as proteínas responsáveis pelo transporte de gases no corpo, como, por exemplo, a hemoglobina, que transporta oxigênio. Temos as proteínas de defesa do corpo, como os anticorpos. As proteínas podem ser também de armazenamento, como a ferritina, proteína responsável pelo armazenamento do ferro. E proteínas de reserva, como, por exemplo, a albumina, presente em ovos, e a caseína, presente no leite, que contém grande quantidade aí de aminoácidos. A ligação peptídica é a ligação química que ocorre entre os aminoácidos para que ocorra a formação de uma proteína. Essa ligação estabelecida entre os aminoácidos, ela vai ser mediada, ela vai ser controlada pelo DNA. Então, quem dá ordem para a produção de proteínas do nosso corpo é o DNA. As proteínas, elas podem ser simples ou conjugada. As proteínas simples, elas contêm apenas aminoácidos, ao passo que as proteínas conjugadas, elas contêm ligadas aos aminoácidos íons, como por exemplo ferro, magnésio e cálcio, podendo também receber aí vitaminas em suas estruturas. Tá? Aqui como exemplo nós temos a hemoglobina. Dentro da molécula de hemoglobina nós temos aí o ferro. É o ferro que vai ser responsável aí pela ligação da hemoglobina com o oxigênio. Condições para a atuação das proteínas corporais. Então, as proteínas, elas realizam suas funções biológicas em condições específicas de temperatura e pH,
A temperatura ideal para o bom funcionamento das proteínas é de 37 a 39 graus Celsius. E o pH ideal para o bom funcionamento das enzimas é em torno aí do pH fisiológico do sangue, em torno de 7,4. A desnaturação de proteínas, ela ocorre quando a proteína sai fora da sua temperatura e do seu pH ideal. Então, fora dessas condições específicas de temperatura e pH, as proteínas sofrem um processo chamado de desnaturação. Na desnaturação, ocorre a perda da função biológica, que é o que ocorre, por exemplo, em situações de febre alta. Então, febre alta acima de 40 graus Celsius, ela deve ser evitada, pois nessa temperatura ocorre a desnaturação de proteínas corporais, ocorrendo aí falência múltipla de órgãos. Níveis estruturais, níveis de organização das proteínas. Então, didaticamente, as proteínas elas podem ser organizadas em níveis estruturais. Então, nós temos aí a estrutura primária, a estrutura secundária, a estrutura terciária e a estrutura quaternária. Então, as proteínas podem ser divididas estruturalmente nesses 4 níveis. Então, no nível primário, o que nós temos no nível primário? O nível primário refere-se à sequência de aminoácidos de uma proteína. O nível primário vai definir aí a estrutura terciária da proteína. Vai ser na estrutura terciária em que ela vai desenvolver aí a sua função biológica. E esse nível primário, essa sequência de aminoácidos, ela vai ser única para cada proteína. Depois do nível primário, nós temos aí o nível secundário, que refere-se ao arranjo espacial dos aminoácidos, ou seja, os aminoácidos começam a se ligar entre si, eles começam a se dobrar, a se enovelar, como se fosse um novelo de lã mesmo. Tá? Então, os aminoácidos vão se enovelando, dobrando, formando 2 estruturas intermediárias, chamadas de alfa-hélice e folha beta. O nível terciário refere-se ao arranjo tridimensional total de todos os átomos da cadeia polipeptídica, ou seja, todos os aminoácidos realizaram algum tipo de ligação entre si. E quando isso ocorre, a proteína atinge o seu nível terciário. É neste nível que a proteína vai ser funcional. É no nível terciário que ela vai exercer aí a sua função biológica. E essa estrutura terciária, ela vai ser mantida aí por diferentes tipos de ligações químicas. O nível quaternário, ele pode ocorrer aí entre algumas proteínas. O nível quaternário vai ser caracterizado pela união de várias estruturas terciárias. É o que ocorre, por exemplo, com a hemoglobina, que possui 4 cadeias estruturais, 4 cadeias terciárias. Erros na estrutura primária das proteínas. Então, como nós vimos, a estrutura primária ela vai ser caracterizada pela sequência de aminoácidos que vão formar uma proteína. E essa sequência de aminoácidos ela vai ser única para cada proteína. Logo, a substituição de um único aminoácido na estrutura primária vai gerar uma proteína sem função. Nesse caso, nós temos a ocorrência de uma mutação,
que é o que ocorre, por exemplo, com a hemoglobina. Então, a hemoglobina normal, ela tem 574 aminoácidos. A hemoglobina falciforme também tem 574 aminoácidos. Porém, na estrutura primária dessa proteína, houve a substituição de um aminoácido por outro. No caso, o aminoácido ácido glutâmico foi substituído pelo aminoácido valina. Essa simples substituição de um aminoácido por outro na estrutura primária resultou numa proteína anormal, uma proteína sem função. E essa proteína mutada, ela não vai exercer a sua função biológica dentro da normalidade. Então, esse é um bom exemplo aí de mutação. E aqui nós temos o desenho, né, da hemácia normal e da hemácia falciforme, que vai originar aí a anemia falciforme. Então, essa anemia falciforme é resultado aí da substituição de um único aminoácido na estrutura primária da hemoglobina. Outra doença relacionada aí ao dobramento inadequado de proteínas é o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que leva à atrofia do cérebro. O indivíduo afetado apresenta perda das habilidades de pensar, raciocinar e memorizar. Outras áreas afetadas pelo cérebro comprometem a linguagem e produzem alterações aí no comportamento. Estudos indicam que esta doença ela está relacionada com dobramento inadequado. E nessa foto, né, do lado esquerdo, a gente vê o cérebro normal e do lado direito, cérebro já atrofiado, né, caracterizando aí a doença. O cérebro normal, ele contém aí neurônios que contêm proteínas chamadas proteínas precursoras de amiloide. Essas proteínas, elas apresentam um formato em alfa-hélice, elas são solúveis e extremamente úteis para o bom funcionamento dos neurônios. No caso do Alzheimer, o que nós temos? Essas proteínas precursoras de amiloide, elas são clivadas, elas são quebradas, gerando fragmentos amiloides. Esses fragmentos amiloide, eles têm um formato em folha beta. Esses fragmentos de proteína, nesse formato em folha beta, eles tornam-se insolúveis e são os grandes responsáveis pela destruição dos neurônios, através da formação aí das placas senis. Então, a doença de Alzheimer está relacionada aí com um dobramento inadequado aí de proteínas. No caso, o formato normal seria proteína em alfa-hélice, e no Alzheimer, por algum motivo não conhecido, ela sai do estado em alfa-hélice e passa a ser vigorar aí no formato em folha beta. E aqui nós temos fotos, né? Lado esquerdo, os neurônios saudáveis e no lado direito, as placas amiloides, que vão formar aí as placas senis. E essas placas senis é que vão promover aí, então aí a destruição aí dos neurônios. As proteínas, elas podem ser divididas em dois grandes grupos. Então, nós temos as proteínas globulares e as proteínas fibrosas. Características das proteínas globulares. Os formatos dessas proteínas, elas são esféricas, são proteínas solúveis no plasma, apresentam função específica e, como exemplo, nós temos aí
a própria hemoglobina, anticorpos, hormônios, actina e miosina, fatores de coagulação, albumina e enzimas. Então, a função das proteínas globulares são funções específicas. Para cada função do corpo, nós teremos aí a atuação de uma certa proteína globular. Diferentemente das proteínas fibrosas, que apresentam um formato linear, não são solúveis e a função aí é uma função estrutural. O que significa isso? Elas vão dar aí sustentação para o corpo. Exemplos de proteínas fibrosas: colágeno, elastina e queratina. As proteínas fibrosas, elas apresentam um formato linear, são alongadas e têm propriedades que conferem resistência mecânica, flexibilidade e suporte estrutural aonde elas estão presentes. Uma característica das proteínas fibrosas é que durante o processo de envelhecimento, a produção, a síntese dessas proteínas diminui drasticamente, o que torna a pele flácida, ossos fracos e aumentando o surgimento aí de diversos tipos de doenças. O colágeno é o principal exemplo aí de proteína fibrosa. Ele vai ser constituído, vai ser feito aí basicamente por dois tipos de aminoácido, a prolina e a glicina. E esses dois aminoácidos vão formar uma terceira estrutura, que é a hidroxiprolina. O colágeno é a proteína fibrosa mais abundante do corpo. É uma molécula longa e rígida. Desempenha um papel estrutural, ou seja, vai dar sustentação aí para o corpo. É formada aí pelos aminoácidos glicina e prolina, que eu já falei. E a produção de colágeno era dependente de vitamina C. A deficiência de colágeno leva à dificuldade de cicatrização, queda de cabelo e aumento das fraturas ósseas. Osteogênese imperfeita é uma doença genética que vai ser caracterizada aí pela não produção aí de colágeno. Essa doença popularmente é conhecida como ossos de vidro. O colágeno, nós temos vários tipos de colágeno, sabidamente aí colágenos do tipo 1 ao tipo 10, e o colágeno é uma proteína fibrosa bastante presente aí em tendões, cartilagens, pele, vasos sanguíneos. Outra proteína com função estrutural é a queratina. É uma proteína resistente e impermeável. O principal aminoácido dessa proteína é a cisteína. Devido à sua estrutura tridimensional, essa proteína possui propriedades particulares, como impermeabilidade à água, alto nível de resistência e elasticidade. A queratina está bastante presente em pele, unhas e cabelos. Então, como nós vimos nesta videoaula, as proteínas representam uma classe de biomolécula que desempenha várias funções no corpo, funções específicas e funções estruturais. Uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, vai fornecer
todos os aminoácidos necessários para a síntese das nossas proteínas corporais. Muito bem, gente. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Agora eu gostaria que vocês fossem até o portal do aluno em atividade online e respondessem lá o questionário. São 10 questões de múltipla escolha sobre a aula de hoje. E também tem uma questão lá no fórum de discussão. Por favor, participem. Certos? Muito bem, gente. Ah, não esqueci. Boa noite.